É o Marco Aurélio que o Até Tu Brutus? Não, esse é o Júlio César. Júlio César, eu ouvi disso, eu sempre ouvi isso, Até Tu Brutus, e eu Até não Tu, sabia da traição do Brutus. Tinha o Brutus, o melhor amigo dele. Eu não Traiu ele junto sabia. com todo o Senado. Deu 23 facadas, ele deu uma das facadas. Nós vamos falar sobre isso. Se quiser, a gente fala. Histórias pra filosofar. Em 60 a.C. existe um triunvirato, né? Júlio César, Pompeu e Crasso. É o Crasso do erro crasso, né? Eu vou falar no erro. Não. Você nunca ouviu que você fala assim, pô, você cometeu um erro crasso. Nunca. Que isso, cara? Eu não cometo erro. Há Ah, 21 isso. anos, meu bem. Não é Você possível. nunca ouviu falar, você cometeu um erro crasso. Tá bom. Que mundo que essa pessoa vive. Depois você procura erro crasso. Você Não, vou procurar, Tá bom. Crasso, É. tá. Os três se dividiam no governo de Roma na época, né? E nenhum dos três queria se autodenominar imperador e não queria que o outro também fizesse isso. Então ficava meio que vigiando o outro. Tipo, não podia usar a cor roxa, porque o roxo era a cor do imperador. E cada um tinha seu exército e saía em missões para poder batalhar e tal, e voltava. Mas só que tinha uma regra que era o seguinte, existia um rio chamado Rubicão, tinha uma ponte. Ninguém atravessava o Rubicão com sua legião. O soldado tinha que ficar dali para cá. Na capital de Roma mesmo, você não entrava armado. O Crasso cometeu o tal do erro crasso e acabou morrendo em 53 a.C., se não me engano. E com a morte do Crasso, Pompeu e o César começaram a se estranhar. O pessoal começou a ficar com medo porque o Júlio César estava ficando muito popular. Então ele era muito bom lutador, muito bom comandante. Toda vez eles mandavam ele para uma expedição mais desgraçada e ele voltava vitorioso. Então, resumindo a história, começaram a ficar com medo porque ele estava ganhando muita fama, tinha desfiles e tal, e todo mundo adorava ele, estava quase virando imperador. Para que a gente vai fazer com esse cara? Depois da pior expedição de todas, que foi na Gália, ele voltou e atravessou o Rubicão. Com o exército dele e botou na rua de Roma. Desfilou com o exército. Aí pensaram, caramba, E já agora descobriu uma regra. ferrou, né? Agora daí pra ele virar imperador não custa nada. E começou o burburinho, com o Brutus, inclusive, que era amigão dele, né? Dentro do Senado romano. O que a gente vai fazer com esse cara? O que a gente vai fazer com esse cara? Não sei o quê. Um dia ele entrou no Senado, veio a faquinha. E aí, pra ninguém levar a culpa e pra ser um negócio pelo bem da República, né? Todo mundo vai fazer junto. Cada um deu uma espetada nele com a faca. Cada um deu uma espetada com a faca. Ele foi morrendo. Veio o Brutus. Aí dizem que ele falou a frase, até tu, Brutus. E morreu. Eu tava ouvindo um vídeo sobre não é Michelangelo, não. O príncipe. Maquiavel? Maquiavel. Eu acho essa palavra linda. Dos ensinamentos de Maquiavel, né? Que o Maquiavel falava que você não pode achar que as pessoas serão leais a você. Você precisa que as pessoas Te precisem temam, de você e te temam. Por isso que eu lembrei do Maquiavel agora. E ele contou a história do Brutus. Que não era pra ele mais, a lealdade não era mais interessante. Ele ia levar mais vantagem do outro lado. Aí ele foi e simplesmente matou. Ou seja, a lealdade não garantiu que ele ficasse do lado do Júlio César. Foi ouvindo um vídeo de Maquiavel que eu fiquei sabendo dessa história. E eu sempre ouvi de até tu, Brutus. Né? É, mais exemplo daquelas coisas que vão passando, né? A gente vai absorvendo na nossa sociedade, não sabe de onde veio, por que foi falado aquilo, e virou um sinônimo tipo disso mesmo. Até você, né? Quando alguém também faz uma coisa, você fala, pô, até tu, Brutus, né? E filosoficamente Você acabou de falando, falar, o Brutus, não, mas explica. Maquiavel não, é isso mesmo. Mas Maquiavel era o quê? Um filósofo. Maquiavel era um filósofo. É, um escritor. E a gente usa a palavra corretamente, Maquiavélico, nossa, né? você foi maquiavélico. Mas é porque ele, pelo que eu tô entendendo do que eu tô ouvindo, ele pensa muito mais da parte racional. Você não tem que ser bom. Se você parecer bom, é o que importa. As pessoas vão te venerar por você parecer bom. Aí algumas pessoas, alguns príncipes e reis, perante o povo, nossa, eu resolvi esse problema e outro, mas ele ia lá e fazia o problema acontecer e depois ia lá e resolvia. Então são vários ensinamentos. Foi assim que começou a porcaria da política? Esse modus operandi existe até hoje. Né? Criar um problema e você mesmo aparece com a solução do problema para poder você se destacar. Né? O lance do Maquiavel é exatamente isso. Ele escreveu O Príncipe, né? Eu tenho muito queria, se não for, com certeza é um livro muito denso. Mais ou menos, é bem prescritivo, né? Que é aquela coisa de o que o líder deve fazer ou não fazer, né? É mais para líderes mesmo, para governantes. Foi meio que um retrato de como eram os governantes mais bem-sucedidos da época, como eles agiam e como eles deveriam agir. Então foi uma mistura das duas coisas. Mas justamente por ele tratar esses assuntos de política com muita frieza, é que a pessoa fala, pô, você é muito maquiavélico, né? Porque ele falava isso, que é melhor você ser temido do que ser amado. Ser amado é perigoso.
Né? Então ele tinha os fins justificam os meios, que tem lá. Não foi ele que falou isso, né? Mas as pessoas extraíram isso das coisas dele, né? Mas ele meio que falava que o líder tinha que fazer certas coisas mesmo que são questionáveis para a manutenção do poder e manutenção daquela sociedade. Ele Né? é de que época? Medieval. Ele é 1400, 1500, alguma coisa. Né? E quando ele falou, uma coisa que me marcou muito, que eu não sei se é realmente dele, que eu ouço esses resumos, né? Que quando você for dar o golpe, é para ser fatal. Porque senão você cria revolta. Então, um exemplo grande. Se você vai tentar matar alguém, tu mata essa pessoa. Você não vai lá dar uma facadinha com medo, não. Tu mata, que senão você vai criar um problema maior. Foi mais ou menos isso que eu entendi, né? Então é por isso que eu acredito que as pessoas eu acho maquiavélico. Porque isso realmente, você parar pra pensar, pô, isso tá dentro da ética, né? Isso convém. Sim. Mas não tem lógica. Se você pretende matar uma pessoa, por que você não mata a pessoa de uma vez? Aí chega lá, você meio que dá aquilo. Aí tu cria um problema. Eu fiquei com medo. Não, eu nunca falei. Não dá poder pra essa pessoa, não. Gente, Deus me livre. Aqui. Cadê a faca? Nossa, o triunvirato aí tá ameaçando o triunvirato aqui. Deus me livre, nem coloca essa parte. As pessoas vão achar que eu quero fazer isso com os outros. Não, eu tô interpretando o que eu ouvi da interpretação de alguém que leu essa merda aí. O subtexto do Maquiavel era que é muito difícil você ser um líder absoluto e ser bonzinho. Isso... Entendeu? Isso é meio que subentendido na obra dele. O preço é esse. Algumas coisas você vai fazer que não são consideradas... Gente, deixa eu só tentar entender um negócio. Vocês começaram a falar de Crassus. Não, Crasso era um dos caras que governavam Roma na época no triunvirato com Júlio César e Pompeu. Então, mas isso aí, por que isso virou Maquiavel? Porque eu estava contando por que eu lembrei do Brutus. Isso. Aí a gente estava tentando ver por que o Brutus... Difícil, não, né? por que o Brutus agiu assim? De um leigo. Então, por que o Brutus agiu assim? Tem alguma explicação filosófica para ele ter... Ou só foi... O Brutus era um estoico, né? Então ele justificou, pelo menos publicamente, o que ele fez como sendo um ato pelo bem da república, né? Por um bem maior, por um propósito maior. Precisava dar a facada? Não, mas na época, porque ele tinha que se comprometer, porque todos no Senado tinham que dar a facada. Né? Foi uma coisa só mais... pra demonstrar uma coisa mais intensa. Para você depois não pegar um grupo de culpados e levar aquele grupo. Então todo mundo se comprometeu a dar a facada. Até o Brutus, que era o amigo dele, né? Então, assim, na época eles perceberam que o Júlio César ia acabar governando sozinho. Então, como as pessoas perceberam que isso, eles iam perder o poder de vez, então, né, era mais fácil aniquilá-lo e deixar o... Aí depois teve várias sucessões, muita confusão em Roma. Mas um bom aporte filosófico para falar é o Maquiavel. Realmente ele percebeu que a lealdade ali, né, era menos importante do que a sobrevivência. Né, do que você garantir só uma posição de vantagem ali no governo, né? Ou seja, a gente acha que as pessoas serão gratas, ou a gente acha que as pessoas nos devem gratidão eternamente, ou a gente deve gratidão eternamente. Não é. Vai chegar um momento que você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. E a partir do momento que começa a te fazer mal, não tô falando pra dar facada em ninguém. Também. De preferência. De preferência. Não é porque você tem gratidão por essa pessoa, seja família, qualquer pessoa, que você vai ter que ficar do lado dela. Eu acho que há uma manutenção aí, né? Você precisa fazer uma... Não é porque a pessoa te fez uma coisa boa em um momento e depois começou a te tratar de uma maneira completamente errada que você tem que relevar todo o resto porque naquele momento... Ou porque a sua perspectiva mudou, que aquilo não te atende mais, você deseja outra coisa. Só que as pessoas ficam exigindo gratidão. Não é você fazer mal para essa pessoa, não é o caso ali do coisa. Nós estamos com um exemplo extremo, né? Mas assim, voltando pro Maquiavel, né? Não é uma questão, não é a lealdade que vai fazer você ficar com ele, ou vice-versa. Vocês ficam juntos por amor, mesmo pensamento futuro, toda essa parte. É isso que eu quero dizer. Existe um outro interesse além da lealdade, além da gratidão. É isso que eu quis dizer. Muito bem. Eu sou o que você tem a acrescentar sobre isso? Nada. Agora entendi tudo. Maravilha. Adorei esse vídeo. Você viu? Eu brilhei! Gente, eu sei que faço escândalo, né?